Boa noite, a graça e paz, amém? Podem se sentar. Sentados mesmo, eu queria convidar vocês a orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela vida dessas pessoas que estão aqui hoje, e eu te agradeço pela vida das pessoas que estão nos assistindo de casa. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e venha estar falando, Pai. Que eu venha estar sendo apenas um instrumento para trazer a Tua palavra hoje. E que eu fale, Senhor, somente aquilo que o Senhor queira que eu fale, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Para quem estava na reunião de domingo, ali dos jovens, e ouviu essa palavra que eu vou trazer aqui hoje, eu quero pedir desculpa para vocês que provavelmente vai ter alguma coisa repetida. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, hoje vocês vão ouvir e Deus vai falar com vocês de uma maneira diferente do que Ele falou do domingo. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Tiago 2, versículo 14. Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 19. Amém? Podemos ler? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Fé viva e fé morta. É sobre isso que Tiago está falando aqui nesse texto. Existe a fé que nos salva e a fé que faz a gente ficar parado no mesmo lugar. Existe a fé que nos deixa na vida morta e a fé que nos arremessa para a vida viva. Existe a fé que nos transforma e existe a fé que é inútil, a fé que é ineficaz. E é isso que Tiago fala aqui nesse texto. Ele fala sobre o conflito entre a fé viva e sobre a fé morta. E nos ajuda a corrigir bons equívocos a respeito da fé. Pelo menos me ajudou a corrigir alguns equívocos, algumas coisas que eu pensava a respeito da fé que não tem nada a ver com a fé bíblica. Mais precisamente eu anotei 4 coisas. E a primeira coisa que eu aprendi lendo esse capítulo é que a gente pensa que a fé é o que a gente tem, e quando a gente tem, quando a gente exercita, Deus ele se mexe. Existe até uma expressão comum que diz que a fé é a alavanca que move as mãos de Deus. Frase de impacto. Se você postar isso na internet, te daria até algumas curtidas. A fé é a alavanca que move as mãos de Deus. Só que acontece que essa frase está errada. A fé não é a alavanca que move as mãos de Deus. Tiago nos mostra aqui que a fé é o que move as nossas mãos, e não as mãos de Deus. É isso que Tiago nos mostra. Que se você tem fé, então você trabalha. Se você tem fé, então cadê as suas boas obras? Cadê as suas ações? Se você tem fé, você tem que trabalhar. Se você tem fé, você vai agir.
você vai produzir obras. Porque a fé não é aquilo que coloca a mão de Deus em movimento, e sim aquilo que coloca a nossa mão em movimento para trabalhar juntamente com Cristo. A fé não é aquilo que coloca Deus em movimento, porque Deus ele não está parado. Deus ele não está lá no trono, sentado, de braços cruzados, preguiçoso, desatento à realidade humana. Deus não está. Deus, ele sustenta o universo com a palma de suas mãos. Ele sustenta com vida tudo que existe. Deus, ele trabalha. Ele está o tempo todo trabalhando. Agora, a grande questão é se nós estamos trabalhando juntamente com ele. A grande questão é essa. A fé que faz a gente se mexer e não mexer Deus. Porque, como eu disse, Deus ele está o tempo todo trabalhando. E desde a criação, Deus ele quer que a gente trabalhe com ele. Como, por exemplo, quando Deus criou, desde o início, Deus criou Adão, colocou ele no jardim e falou assim: Adão, cuida aí. Cuida, coloca o nome dos animais, ou seja, Deus nos convida a trabalhar juntamente com ele. E a gente não precisa pegar um bambu revestido de fé e ficar cutucando Deus para que Deus passe a trabalhar. A gente não precisa fazer isso. Vou dar um exemplo, como a fé tem que fazer a gente se mexer e não Deus. Chega uma pessoa aqui na igreja e fala assim para mim: ô Jefferson, eu estou passando fome, eu estou necessitado, eu estou desempregado e eu preciso comer. E aí eu chego para essa pessoa e falo assim: meu irmão, tudo bem, abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu repreendo todo espírito da fome, toda miséria, e eu declaro na vida dele que o Senhor vai abençoar ele, que nada vai faltar na vida dele, a partir de hoje. Eu creio nisso, Senhor. Amém? Amém, irmão? Ide em paz. E aí, Tiago, se tivesse me olhando, falando isso, ele ia falar assim: o que houve? O que você fez aí? Você só orou? Você não vai fazer nada? Aí eu ia falar para Tiago: não, eu tenho fé, eu sou um homem de fé. Eu orei, eu pedi, e agora Deus vai agir na vida dele. Ah, então Deus ele estava parado, esperando você orar para ele poder agir. Esse homem estava passando fome porque Deus não agia, era isso? Provavelmente era isso que Tiago ia me perguntar. Porque Tiago ia me dizer assim: eu não quero saber o que Deus pode fazer na vida dele, eu quero saber o que você, como um instrumento de Deus, vai fazer na vida dele. É isso que eu quero saber. Eu quero saber o que você, que se diz um homem de fé, vai fazer a respeito da fome dele. É isso que eu quero saber. Se você tem fé, eu quero ver suas obras. É isso que eu quero ver. Não adianta você falar, eu quero que você mostre. Eu quero ver as suas boas ações. Eu quero ver de fato você trabalhando. Porque Deus, ele não está parado. Quem está parado é a gente, sentado na cadeira, achando que Deus tem que resolver os problemas do mundo e das pessoas, e os meus problemas. E que a minha fé vai fazer com que Deus se mova daqui para lá para poder resolver. Isso não é fé. Tiago ia falar: isso não é fé. A fé é o que faz você trabalhar. Então esse é o primeiro equívoco, que a fé não é o que move a mão de Deus, e sim o que move a minha mão. E só para deixar bem claro, eu não estou dizendo que a gente não precisa orar. Eu não estou dizendo que a gente não precisa orar, e não estou dizendo que a gente não precisa crer que Deus vai fazer. Mas precisa existir uma relação entre a minha oração e a minha ação. Não adianta eu orar e crer que eu vou passar numa prova se eu ficar o dia todo assistindo Netflix. Não dá, não é coerente. Mas eu creio em Deus, mas eu faço por onde? Eu creio que Deus, ele vai me dar o alimento de cada dia, então é por isso que eu trabalho, eu não fico esperando. É porque eu creio que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, então é por isso que eu semeio. Porque eu creio que Deus ele protege a cidade, que eu me coloco como sentinela. A nossa fé, ela precisa fazer a gente trabalhar. A nossa fé tem que ter uma relação com aquilo que eu digo que eu tenho, com a fé que eu tenho, com a minha oração e a minha atitude. Elas têm que estar ligadas. Então é isso. A fé, ela precisa fazer a gente trabalhar. E a segunda coisa que eu anotei é que a fé é muito mais do que acreditar em coisas a respeito de Deus. Por exemplo, a gente confunde fé com crenças.
Imagine que chega uma pessoa aqui candidata a se batizar na igreja. E qual é o requisito para poder se batizar? Ter fé, é verdade, é crer. E aí a gente chega e pergunta para ela assim, ó, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? A pessoa vai falar, acredito. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia? A pessoa vai falar, acredito. Você acredita que Jesus, ele triunfou sobre a morte? Acredito. Então, a pessoa acredita em tudo. Baseado na resposta dela, a gente pode batizar ela, não é verdade? Só que ela pode ser o capeta também, não é verdade? Porque se você perguntar para o diabo se ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele vai falar assim, acredito. Você acredita que Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia? O diabo vai falar, acredito. Então isso nos mostra que a fé, ela não tem nada a ver em acreditar em coisas. E nem acreditar em coisas a respeito de Deus. Porque Tiago fala, você crê em Deus? Tudo bem. Os demônios também acreditam. Agora, o que importa é o que você faz com a sua fé. Eu lembro até hoje, eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu não sei o que leva uma criança a convidar um adulto para ir para a igreja, mas eu sei que eu fiz isso. Eu convidei meu avô para ir para a igreja. Eu falei assim, vô, vamos para a igreja? E ele virou para mim e falou assim, não, meu filho, eu não preciso, eu sou crente. Você é crente, não é crente em Deus? Então, eu acredito nele, não preciso ir para a igreja. E eu tinha 7 anos de idade, eu fiquei quieto, porque eu não tinha resposta para dar para o meu avô. E hoje, com 22 anos, eu percebo que eu também não teria, porque ele estava certo. Ser crente, de fato, é isso. Ser crente é acreditar em Deus. Agora, ser cristão é diferente. A fé é diferente da crença. Porque a crença, ela é apenas uma aceitação da verdade. A crença é apenas uma adesão a um conceito. Você acredita em coisas a respeito de Deus, aquilo que foi dito, a verdade que foi dito, você acredita coisas a respeito de Deus. Isso é crença, é simplesmente crer. Agora, a questão é qual a consequência que essa fé vai fazer na sua vida, vai trazer na sua vida. A pessoa acredita em tudo a respeito de Deus, tudo que ela acredita é de fato verdade, só que ela continua sendo a mesma pessoa de sempre. As suas convicções não o tiram do lugar. As suas convicções não o mobilizam. As suas convicções não o transformam. Fé morta. É simplesmente crença. É como, por exemplo, aquele exemplo do garotinho que ficava olhando o campeão mundial de travessia de cabo de aço. Não sei se vocês já viram. Tem uma montanha aqui, outra lá, e aí tem um cabo de aço e um abismo embaixo, e o cara vai caminhando, se equilibrando no cabo de aço, até chegar na outra montanha. E o garotinho ficou olhando aquilo que o cara fez, e ele ficou impressionado. Falou, ó, o cara é o campeão mundial de travessia de cabo de aço, olha o que o cara fez. E aí o cara foi e voltou. E aí na outra vez, o cara pegou aqueles carrinhos de pedreiro, de obra, aí o garotinho falou, não acredito que ele vai fazer isso. Aí o cara fez. O cara pegou o carrinho, foi, voltou. Aí o garotinho ficou impressionado. Aí o cara chegou para ele e falou assim, ó, você acredita que eu vou e volto de novo? Aí o garotinho falou assim, acredito, claro que acredito. Aí o cara falou, então sobe aí no carrinho. Aí já mudou a situação. Acreditar que você é o campeão mundial daquilo e aquilo outro, eu acredito. Agora, deixar a minha vida em suas mãos é outra coisa, completamente diferente. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados, é uma coisa. Agora, me entregar totalmente a Deus, de coração aberto, para ser transformado, é outra coisa. Deixar a minha vontade de lado, para fazer a vontade de Deus, é outra coisa. Permitir a influência de Deus na minha vida, deixar-me ao controle de Deus, é outra coisa, completamente diferente. E a fé é isso. A fé é você entrar no carrinho e deixar Deus te levar. É você acreditar em coisas a respeito de Deus, mas isso trazer mudança na sua vida. Não é você chegar e falar assim, ó, Deus, eu acredito em tudo a seu respeito, mas, olha, relação com o Senhor, agora não. Pode aí o Senhor aí andar, eu vou ficar aqui olhando o Senhor fazer, mas não vou entrar nesse carrinho não. Tiago falaria, fé morta.
Porque a fé, ela faz eu se mexer. A fé, ela faz eu entrar no carrinho e deixar Deus me levar para onde Ele quiser. A fé, por exemplo, em Mateus 14, Pedro andando sobre as águas, quando os discípulos de Jesus estavam no barco, e aí assustando porque viu alguém andando sobre as águas, ficaram pensando, é um fantasma, o que está acontecendo? Todo mundo com medo, e Pedro tomou a frente, tomou a disposição. Jesus falou assim, sou eu. Aí Pedro falou assim, então se é o Senhor mesmo que está falando, então mande ir até aí, me chama. E aí Jesus falou, vem, porque Pedro queria fazer o que Jesus fez. E aí Pedro foi. Pedro entrou e saiu para fora do barco. Resumindo, a fé é isso. A fé é sair para fora do barco. A fé que não faz você sair do barco. A fé que te deixa na sua zona de conforto. Deixa Deus lá, eu acredito, mas eu estou aqui. Não vou fazer a vontade dele, não. A fé que não faz você querer ser transformado. A fé que não faz você enxergar como uma pessoa que precisa mudar e precisa ser mais parecido com Cristo, é uma fé morta. Não é uma fé de fato. E o que eu acho, eu vou ser bem sincero, se eu estivesse na situação de Pedro, eu acho que eu reclamaria com Jesus. Eu ia falar assim, Jesus, calma aí, eu tive fé, eu fui, eu me coloquei já de primeira para poder ir. E tendo caído, quando eu tive medo, a primeira coisa que eu fiz foi clamar ao Senhor. A primeira coisa que eu fiz foi te buscar, Deus. Eu tive fé sim, não sou homem de pouca fé não. E aí Jesus, ele ia falar assim, filho, você não entendeu nada. Porque buscar a Deus, quando você se vê em uma situação dessa, desconfortável, caindo, sem o que fazer, isso todo mundo faz. E isso não só no nosso meio no Evangelho, isso em qualquer religião. O centro de todas as religiões é isso. Tem alguém buscando um ser superior para que o ser superior ajude ele nas paradas dele aqui na terra. É isso. A base. E Jesus ia falar assim, não é isso que eu quero, que vocês só me busquem nessas horas. A fé é diferente. E como eu mostro para vocês que a fé, ela é diferente de crença? A história de Pedro. A história de Pedro mesmo, porque Pedro fez o que fez, e o que Jesus falou para ele depois? Homem de pequena fé. Homem de pequena fé, por que duvidais? E aí, Jesus chegou e falou para Pedro, Pedro, por que, homem de pequena fé, por que duvidais? E aí eu percebo que a fé é diferente da crença. Por quê? Porque Pedro, ele creu. Pedro não duvidou de Jesus. Pedro em nenhum momento duvidou da autoridade de Jesus e do poder de Deus. Não foi disso que ele duvidou. Ele acreditou. Ele pegou e foi, quando Jesus chamou. Agora, em que a fé diferencia? Porque a fé é a gente acreditar que eu posso ser semelhante a Jesus. Foi isso, por isso que Jesus falou que Pedro era um homem de pequena fé. Foi porque ele duvidou dele mesmo. Não duvidou de Jesus. Ele duvidou que ele era capaz de fazer o que Jesus fez. Pedro duvidou que ele era capaz de cumprir o propósito de Jesus. Qual é o propósito de Jesus? Romanos 8, 28. Precisa nem abrir, que eu acredito que vocês saibam de cor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso daí a gente grava de cor. Só que a gente interpreta de uma maneira equivocada, porque a gente olha esse versículo e a gente foca nas coisas. A gente percebe que alguma coisa ruim aconteceu, mas é porque tem que vir algo bom daí. O meu carro foi roubado, mas não, tem algo bom. Eu estava a fim de vender ele mesmo, e se eu vender, ele ia estar desvalorizado. E o seguro vai me pagar mais, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem.
Só que acontece que não é isso que esse versículo diz. Esse versículo diz assim, ó: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo acontece para que se cumpra o propósito de Deus. E está descrito no versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então foi isso. Pedro, ele duvidou que ele era capaz de fazer as mesmas coisas que Jesus fez, que é o propósito de Jesus, de a gente ser pessoas melhores a cada dia, de a gente ser uma pessoa semelhante a ele. Foi isso que Pedro duvidou. Então fé não é acreditar coisas a respeito de Deus, e sim é uma relação com Deus. Se trata da minha relação com ele, se trata da minha transformação diária. E a terceira coisa que eu aprendi é que a fé, ela se trata da minha relação com Deus. Mas ela não se trata somente da minha relação com Deus, trata também do meu relacionamento com o próximo. Não adianta eu chegar aqui pro meu pai e falar assim: pai, ó, eu tô bem, minha relação com Deus tá de boa, não precisa se preocupar não. Sendo que aí meu pai conhece, sabe o que está acontecendo, e ele fala assim: sua relação com Deus está boa? Então por que você não fala com seu tio já tem 8 anos? Por que você não fala com aquele seu colega de trabalho? Por que você não se dá bem com seu irmão da igreja que está na mesma comunidade que você? Não adianta eu falar que eu estou bem com Deus e que minha fé com Deus está ótima, se eu e meu irmão, eu não tenho um relacionamento bom com ele. De nada adianta. Porque a fé bíblica, ela não é uma relação que tem 2 variáveis, eu e Deus. A fé bíblica, ela é uma relação que tem 3 variáveis: eu, Deus e vocês. Eu, Deus e a sociedade em que vivemos. Eu, Deus e meus pais. Eu, Deus e meus irmãos, minha família. Eu, Deus e o próximo. Eu, Deus e o sujeito que me agride. Eu, Deus e o vizinho que eu dou bom dia e ele não me responde. A fé bíblica inclui a todos. A fé bíblica, ela inclui a todos nós. Não é somente eu e Deus. Então, não é eu estar aqui pregando, eu estar buscando a palavra de Deus, estar trabalhando na igreja e achar que está tudo certo. E Deus está olhando lá de cima e está falando assim: ó, olha o Jefferson hoje, está avivado, está me buscando, está louvando aqui no culto. Só que aí Deus vira e fala assim: ó, eu não quero ver esse clamor só na quarta-feira e no domingo. Eu quero mais ver esse clamor na segunda-feira. Quando chegar alguém e falar com você e disser que está sem o que comer e sem o que vestir. É na segunda-feira que eu quero ver o seu avivamento. Não só no domingo. É no dia a dia. É na sua relação com o próximo. Porque a fé bíblica inclui o outro. Não é eu e Deus e deixo o outro para lá. Não. É eu, Deus e o sujeito que me agride. É isso. O evangelho é isso. Aliás, é a maior revolução de Jesus. Amar o inimigo. A quarta coisa que eu anotei é que a gente pensa que não basta ter fé, mas também tem que ter obras. Como se a fé e as obras fossem coisas distintas, fossem coisas separadas. Só que para Tiago não é assim. Para Tiago, a fé tem a ver com a minha relação com Deus e automaticamente as minhas ações também. Para Tiago, se a sua fé for viva, ela vai ter automaticamente frutos naturais da fé. Vai ser algo natural. As coisas vão acontecer na sua vida porque você tem fé viva. Não é eu passar o dia todo na praia, em um sol de 45 graus no Rio de Janeiro, e à noite eu decidi ficar vermelho, ou decidi ficar queimado. Não, não existe isso. É algo natural. Não se protegeu do sol, se expôs ao sol, o sol queimou você. Se expôs a Deus com o peito aberto, com o coração aberto, em submissão, com fé viva, obediente, é óbvio que Deus
vai mostrar frutos na sua vida. Isso é óbvio, isso é algo natural. Então, é algo natural que vai acontecer, as suas obras. Quando eu deposito a minha vida nas mãos de Deus, quando eu me rendo totalmente a Deus, as coisas vão fluir naturalmente. Eu não vou precisar dizer, eu não vou precisar mostrar as minhas boas obras, falar o que eu fiz. Não, as pessoas vão notar, as pessoas vão ver, as pessoas vão enxergar Jesus Cristo em minha vida, porque eu estou seguindo o propósito de ser a imagem do primogênito, que é o que relata Romanos 8:28. Então é isso, que a nossa fé, ela seja vista pelas outras pessoas, que as nossas boas ações atinjam as outras pessoas, e que essa mudança da gente abençoe a vida do nosso próximo. Eu acho muito bonito, no capítulo de Atos 4, quando Pedro e João estão conversando com o Sinédrio, e após entrevistarem João e Pedro, ele fala assim, ó, esses dois aparentam ter andado com Jesus. Isso é fé viva. Está tão próximo de Jesus, que Jesus é resplandecido na nossa face. Que as pessoas enxerguem Jesus na nossa vida. Está tão próximo a Ele, a esse ponto, que as pessoas nos notem. Mas assim, as pessoas nos notam, as pessoas veem as nossas boas ações, mas para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Porque o garotinho que está lá dentro do carrinho e o cara está passando pelo cabo de aço, as pessoas até olham para o garotinho, até falam que ele acredita, que ele é corajoso, mas agora, o mérito, a habilidade é de quem está conduzindo, o carrinho. Que a gente faça as boas ações, que a gente seja de fato parecido com Jesus, que a gente faça o bem no meio dessa sociedade que vive no olho por olho, dente por dente, que a gente seja diferenciado, que a gente faça as boas ações, que a gente de fato não ame somente o próximo, mas ame os inimigos, como Jesus disse, mas que a nossa fé viva, ela faça a gente fazer as coisas, mas com a intenção de glorificar somente a Deus. Que toda glória e toda honra seja para Deus. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Que a gente possa entender e perceber que essa fé que a gente tem, ela não pode deixar a gente parado. Ela não pode deixar a gente acreditar que Deus vai resolver tudo e que a gente não precisa trabalhar com Ele. E que a gente não precisa se mexer. A gente não precisa se mobilizar. E mais do que tudo, essa fé precisa fazer que a gente se transforme de fato. Que essa é a maior dificuldade do Evangelho. É o que Jesus quer. Que você faça o que Ele fez. E que a gente mude a cada dia. Que a gente seja transformado a cada dia. Então, eu queria que vocês ficassem de pé. Eu vou pedir o André para colocar um louvor aí. E eu não vou orar por vocês, não. Ore vocês. Peçam a Deus hoje para que a sua fé, ela não seja uma fé morta. Peça a Deus hoje para que a fé que você tem, ela faça você ser diferenciado no meio dessa sociedade corrompida pelo mal. Que a sua fé faça você ter boas ações. E que a sua fé faça com que Jesus seja visto na sua vida. Então, ore a Deus. Clame a Deus, peça a Ele isso.
Aleluia. Adora o Senhor, querido. Ore a Ele. Aceitar Jesus somente não é apenas o início da caminhada do Evangelho. Porque o propósito de Deus para nós é que sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso eu devo buscar mais de Jesus e menos de mim a cada dia. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia a dia. E é esse interior que tem que se renovar. E é o Senhor Jesus que tem que ser a voz maior dentro de nós. As nossas ações devem manifestar a nossa fé. A fé no Filho de Deus. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé naquele que morreu na cruz do Calvário e que entregou sua própria vida para que eu e você tenhamos vida e a tenhamos em abundância. É para isso que Ele morreu. Não foi para virmos somente ao culto, adorá-lo, levantarmos as mãos, ouvir a mensagem, não. Mas para que sejamos conforme Ele foi e que Ele é. É isso que Ele espera de nós, como filhos do mesmo Pai. Jesus sendo primogênito dentre muitos irmãos, que sejamos semelhantes a Ele, em obras, em fé, uma fé viva e não morta. Não é uma fé que espera Deus fazer, mas uma fé em que eu faço, e que a glória se manifesta porque eu vou agir conforme Deus quer, e que o reino de Deus vai descer porque eu vou manifestar o reino de Deus. É isso que Deus espera de nós, queridos. Eu não sei se essa palavra falou com você, mas Deus falou conosco nessa noite. É preciso mudança, é preciso transformação. É preciso viver uma vida para Deus, sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. É necessário, assim como Cristo falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então que Cristo cresça e que você e eu diminua a cada dia. E que o amor dele, que a glória dele nos constranja dia a dia. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor cresça, Senhor, e que venhamos a diminuir, para que o Senhor apareça, para que venhamos estar constrangidos diante da sua glória, da sua presença, e que a cada dia a nossa preocupação não seja somente estar no culto, não seja somente ler a Bíblia, mas que sejamos a Bíblia lida por aqueles que não têm Bíblia. Que sejamos a Bíblia revelada, manifesta Quando nós ouvimos essa canção na vida daqueles que nunca ouviram a Bíblia. no meu coração eu senti o desejo de gravá-la. Que nós sejamos a Bíblia, a palavra revelada Precisamos cantar essa canção. na vida daqueles que não creem no Senhor. Eu sinto que nós como igreja Porque o que precisamos importa, voltar, Senhor, trazer Jesus de volta devemos para o centro diminuir da nossa vida. para que o Senhor cresça. Eu sinto que nós O temos que tirado importa, Pai, é Jesus do fazer a centro Tua do vontade Evangelho, temos colocado e milagres. ser conforme a imagem e semelhança Deus do tem Seu milagre para sua Filho vida, Jesus sim ou não? Cristo, o nosso Tem cura pra Senhor, você, sim ou não? o Deus nosso tem prosperidade para a tua Salvador, vida, sim ou não? o nosso Sim, Redentor, na cruz. o Jesus primogênito. do Evangelho. Nós temos que Aleluia. deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Aleluia. Ele pode dar. Exale Uma o igreja que perfume tem de se Cristo em envolvido com você, meu Deus. querido.
Uma igreja que tem buscado a presença Meu do Senhor. irmão, minha irmã, deixa Cristo exalar o bom perfume através de você. Porque Ele vai me curar. Tudo isso Eu não sei qual é a presente de Deus na sua, tua vida, mas o eu não motivo sei de qual é a você sua não aflição. relacionarmos com Deus. Eu não sei qual é a sua angústia nessa noite. Mas Deus fez um convite para mim e para você nessa noite. Ele nos convidou a termos uma fé viva, a sermos imagem e semelhança dEle, manifestarmos a obra dEle, o reino dEle aqui na terra. Eu não sei se você já experimentou de Cristo na sua vida. Eu não sei se Cristo é uma realidade na sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Eu não sei se você ainda odeia alguém na sua vida. Mas aprendemos aqui nessa noite que a nossa fé precisa ser viva. Que não adianta dizer que creio em Deus se não perdoa o próximo. Não adianta dizer que creio em Deus e vejo meu irmão passando fome e não faço nada. Não adianta dizer que creio em Deus e vejo meu irmão querendo tirar sua própria vida e não consigo estender a mão para ele. Não adianta. Isso é uma fé morta. Uma fé viva é quando eu manifesto Deus aqui na terra, o reino dele aqui na terra, e digo: Senhor, conta comigo, porque eu sou imagem e semelhança de Jesus Cristo, o meu Senhor. O que importa para mim, Senhor, é fazer a tua vontade. É isso que Deus espera de nós, querido. É isso que Deus espera de nós. E é isso que como cristão devemos ser. Buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, de todo o coração. Vocês têm noção do que é isso? Você tem noção? Você já desejou alguma coisa na sua vida? Você já encontrou um bom tesouro? Aquele que encontra um bom tesouro, ele guarda. Ele guarda. É como o Salmo diz: a tua palavra, Senhor, eu escondi, guardada no meu coração. Para quê, Senhor? Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti. Porque pecar contra o Senhor é ferir a sua santidade. Pecar contra Deus é dizer não para o sacrifício de Jesus. Viver uma vida em que eu não sou alguém semelhante a Cristo, em que eu sou alguém só que encho a igreja, não é viver o evangelho genuíno. Isso é uma fé morta. E Deus nos desperta nessa noite para vivermos uma fé viva. Viva nele. É crer que aquele que me chamou para andar sobre as águas é o mesmo que me torna semelhante a ele e me dá o poder de fazer aquilo que ele faz. Porque, como foi falado aqui nessa noite, o maior drama de Pedro foi esse. Pedro só retrocedeu porque ele não se sentiu capaz, ou não se sentiu digno, ou não achou que poderia fazer as mesmas coisas que Cristo. E é isso que Cristo nos convida nessa noite, meu irmão, minha irmã, que venhamos fazer as mesmas obras que Ele fez, porque Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores, que nós faríamos obras ainda maiores. E não pensa você que eu não sei o seu drama, e não pensa você que eu não sei o seu sofrimento, e não pensa você que eu não sei a sua dificuldade, porque nós somos iguais. A minha condição, o ministério que Deus me deu, não me diferencia de você, meu irmão. Não me não me torna alguém acima de você. Pelo contrário, eu tenho as mesmas aflições, eu tenho os mesmos desejos. Talvez cometa os mesmos pecados que você. Mas todos os dias eu acordo decidido a viver uma fé viva. Uma fé viva, uma fé que aonde eu passe, o perfume de Cristo venha exalar em mim,
Que aonde eu estou, eu não preciso falar assim, ei, eu sou crente, eu sou cristão. Não, onde eu estou, você é diferente, cara, você é cristão, não é? É. Talvez eu seja, eu acho que sou. Você está vendo isso? Então eu sou. É isso que Deus espera de nós. Que sejamos alguém que exale esse perfume dele, que viva uma vida como Jesus viveu, que apesar de todas as provações, dificuldades, tentações, eu decidi viver uma fé viva. Decida nessa noite, meu irmão, minha irmã, viver uma fé viva. Decida nessa noite tornar a sua vida um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não deixe o Evangelho de Cristo ser envergonhado através das suas ações. Se tem alguém que você não perdoa ainda, vai de encontro a ele e perdoe. Se você fez algo que feriu os princípios de Deus e que agrediu aquilo que Deus determinou ou estabeleceu para a sua vida, vá lá e corrija. Não se afunde nos seus erros. Não deixe Cristo ser envergonhado através de nossas ações. Exalte o nome dele e viva uma fé viva. Amém? Eu quero te convidar também a viver uma fé viva através da sua oferta, do seu dízimo. Deus, ele nos convida a ofertarmos nessa casa, a trazermos o dízimo nessa casa. Você que está aí me ouvindo nessa live, seja onde você estiver, porque eu sei que a nossa live tem invadido vários países. Então o Iago vai colocar aí o CNPJ da igreja, o Pix da igreja. Então faça a sua transferência, faça a sua oferta, oferte nessa casa, que é uma casa de adoração ao Senhor, que é uma igreja onde as pessoas entram e são restauradas. É uma igreja onde Cristo se faz presente. Eu creio que Ele está aqui em nosso meio. Eu creio, a presença dEle é forte, é real. Então levante a sua oferta. Você que está em casa, levante a sua oferta. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por cada oferta nessa noite, por cada dízimo, por cada sacrifício entregue pelos meus irmãos nessa noite. Senhor, eu peço que o Senhor vá de encontro a essas pessoas que estão aí agora, nessa live, ofertando nessa casa. Que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, aonde eles estiverem, prosperar a vida dele, a casa deles, sem esquecer dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada casa, cada família, Senhor. Transborde os celeiros, prospere de forma sobrenatural, porque nós cremos que vamos viver e experimentar o melhor do Senhor aqui nessa terra. Eu creio e é o que eu desejo, e eu profetizo sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Traz a sua oferta, traz o seu dízimo. Aleluia. Você já é abençoado, meu irmão. Você já é abençoado. Você nasceu para dar certo. Não importa se você tem ou não tem oferta, você é abençoado. Você é abençoado. Você é próspero. Declara isso sobre a sua vida. Torne a sua fé viva. Viva. Até minha adoração já não passa de canções e palavras que... Oh Jesus, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Aleluia. Levanta suas mãos aos céus e ore comigo. Amém. Abre os céus, Senhor. Amém. Quantos querem? Querido, só alguns recados pra gente finalizar aqui. Essa semana a gente não tem mais vaga pro gabinete, tá? A gente tem feito uma semana de gabinete. E assim, tem deixado vocês à vontade. O dia que vocês quiserem marcar conosco, ou comigo, com a pastora Letícia, ou só comigo, ou só com ela, fiquem à vontade. Então essa semana a gente fez essa semana onde as pessoas marcaram o gabinete. Semana que vem já tem alguns, mas ainda tem vaga. Então fique à vontade. Se você quer conversar conosco, se você quer expressar alguma ideia, se você quer desabafar, seja o que for, nos procure, a gente está aqui pronto para te ajudar. Amém? E sexta-feira a reunião de intercessão com a irmã Fatinha. Não, sexta-feira não, perdão.
Sexta-feira a gente vai estar ajudando na cozinha à noite, porque sábado tem um almoço. Pessoal, a gente quer alcançar 100 quentinhas, a gente já está com 59, está faltando bem pouquinho. O Gerson já falou que vai dar uma injetada essa semana aí e já vai chegar perto. Então eu conto com a generosidade de vocês. R$12 a quentinha, é um frango à milanesa, né, com saladinha, com verdura e aquele tempero que você já conhece, né? E a gente ainda ganhou um reforço aí de peso aí, né? Nosso cozinheiro ali, o Giovanni, vai estar nos ajudando. E eu como não sei cozinhar, eu vou estar ali lavando a panela, porque a minha especialidade é lavar louça. Sou craque. Então e domingo a nossa consagração, 7 horas da manhã, não perca, gente, está sendo uma benção. Domingo agora nós fomos para o monte, foi tremendo, Deus se manifestou lá, Deus trouxe revelação, foi tremendo domingo. E aqui também tem sido muita benção. Então domingo 7 horas vai ser aqui, e à noite nosso culto de celebração, o nosso culto de Santa Ceia, a nossa pastora Laudinéia vai estar aqui ministrando, e eu queria convidar vocês para estarem aqui. Reunião do Ministério do Louvor, aquele que faz parte hoje e que deseja fazer parte do Ministério de Louvor, venha 5 horas da tarde domingo, junto, mesmo horário da reunião de jovem. Também tem reunião de jovem e adolescente. Pessoal, você que é jovem, você que não é velho, você é jovem. Se você não é velho, você é jovem. Então participe da reunião de jovem. Tem sido bênção demais, cada domingo um traz uma palavra, Deus tem renovado, Deus tem trazido estratégias para ele, está movimentando a igreja. Eu creio na unção desses líderes, e eu creio no que Deus vai fazer através deles. Amém? O quê? Reunião domingo, 5 horas do louvor vai ser comigo, com a Letícia e o Ricardinho. Amém? Então não perca. Então levante suas mãos, porque a graça que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Que todos que creem digam amém, aleluia, ide em paz, os Senhor os acompanhe. Tenha uma semana de vitória, meu irmão. Você nasceu para dar certo, aleluia, glória a Deus.